Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Já estão gravando nossa live, vai subir lá pro meu canal do YouTube para a honra e glória do Senhor Jesus. Os irmãos que passam pelo meu canal ouvindo louvor, ouvindo pregação, oração. Nós tem louvor, pregação, oração, testemunho. Escreve lá para ajudar nós a crescer em nome de Jesus no canal. Obrigado pelos irmãos que já faz parte desse canal. Continue lá nos ajudando em nome do Senhor Jesus. Estamos nessa noite gravando a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos aprender sobre uma história em 1 Samuel capítulo 28. A pitonisa de Endor. Então vamos orar que não vai ser mais eu, mas vai ser Deus falando aqui em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu, a pastora Maria de Socorro, Pai, pastora delegada como cura e libertação pelo céu, Senhor. Não pela vontade, meu Pai, dos homens, mas pela vontade de Deus, Senhor. Reconheço, meu Pai, que eu sou pequena e reconheço da onde o Senhor me tirou, Pai. E que eu, a mulher, diminua na terra. Que o Senhor cresça no meu cajado, no meu ministério, Pai. E que não seja eu, Deus, que venha falar, meu Pai, aqui agora, mas vai sendo o Senhor, Pai. Eu te peço a palavra da sabedoria e do conhecimento agora. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, rasga teus céus aqui em cima do altar e fale aqui esses poucos minutos que o Senhor vai falar conosco. Fale aqui dentro da tua igreja, Pai. Fale na congregação e fale lá fora. Fale na rede social. Aonde este homem e esta mulher vai ouvir essa live, essa palavra de Deus. Que este homem, essa jovem, esta criança, esta mulher seja abençoado, transformado, renovado. Abençoa tuas ovelhas que estão dentro da tua casa escutando tua voz. Ativa os 5 sentidos espirituais. Ativa os dons, meu Pai. Oh Deus, enquanto eu prego, Senhor, vem trabalhar, Pai, em cada área da nossa vida pelo poder da palavra. Eu também já dou ordem ao mundo espiritual nessa noite, aos demônios, principado, potestade, dominadores, príncipe das trevas, ao nome de Jesus e no sangue de Jesus, dobra todo o joelho agora. Seja amarrado principado, seja amarrado potestade, seja amarrado dominador, príncipe das trevas, legiões, demônio, ao nome de Jesus, ao poder da palavra, se renda ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus, Pai. Coloca o anjo de fogo e de luz na porta da igreja. E não permita que nenhum mal entre aqui dentro para impedir a obra do Senhor, para impedir a palavra do Senhor. Mas cele a tua igreja agora com fogo e luz, Pai. E onde a palavra entrar, que haja vitória. A vitória do sangue do nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. 1 Samuel, capítulo 28. Então hoje nós vamos aprender o que nós podemos aprender com essa história, que foi uma mulher usada pelo lado errado, mas que possamos aprender. Cada estudo é um aprendizado. Estamos aprendendo. Saul consulta uma pitonista de Endor. Capítulo 28 de 1 Samuel. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seu exército para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairá o arraial, tu e os meus e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberá tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Já Samuel era morto
todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saiu e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, vieram e acamparam-se em Sunem. Ajuntou Saul todo Israel, acampou em Giboá. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por urim e nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: busque-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Saul se disfarçou, vestiu outros vestidos. Foi ele, com ele 2 homens de noite. Viera a mulher, disse: peço-te que me adivinha pelo espírito de feitiçaria. Me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe diz: eis aqui tu sabes que Saul fez aqui, como tem destruído a terra os adivinhos, os encantadores, porque pôs minha arma um laço à minha vida para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: viva o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. E a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir Samuel. E vendo, pois, a mulher, Samuel gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Vamos explanando essa palavra até nós chegar no final dela. Nós vemos aqui, aprendendo com as mulheres da Bíblia nessa noite, irmãos. Nós vamos ver que Saul vai consultar uma feiticeira, uma bruxa de Endor. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel, um homem segundo a vontade de Deus. Deus escolheu porque o povo de Deus não queria juiz. Samuel era o juiz e o povo queria ser governado não por juízes, mas o povo pediu para Samuel orar a Deus e Deus consagrar um rei, porque eles queriam ser igual ao povo de outras nações, ter o seu próprio rei, e eles não queriam um juiz que era dirigido por Deus. E aí Deus realizou a vontade do povo. Deus disse para Samuel: ele não está desprezando Samuel, não é você, eles estão desprezando é a mim. Então Saul foi escolhido o primeiro rei de Israel. E Deus era com Saul, mas o Senhor disse para Saul que ele tinha que estar obediente a tudo que Deus falasse para ele. E Saul, depois que virou rei, o poder subiu para a cabeça de Saul. Então nós vemos também que é assim nos dias de hoje. Muitas vezes Deus nos escolhe. Saul era de uma família simples de Israel. Deus tirou Saul daquela família e trouxe para a presença dele, deu poder de ser um rei de Israel. Muitas vezes também acontece com nós. Deus tira nós de lugar simples, vai nos levantando, mas acontece que o poder, as coisas materiais vai entrando na nossa cabeça, a fama, o glamour, o status, e nós esquecemos de quem nos escolheu. Foi Deus, não foi nós, não foi da nossa vontade. E assim acontece com Saul. Então Saul teve uma guerra, e Deus disse para Saul que naquela guerra era para Saul matar o rei, não era para Saul pegar as ovelhas daquele lugar, os amalequitas, que foi essa guerra contra aquele rei de Amaleque ali. Não era para ele
pegar as ovelhas, não era para Saul querer os bois daquele lugar. Anotei o nome aqui do rei, do rei Agag. Não era para ele querer nada, até o rei tinha que ficar preso para poder matar depois. E Saul, quando viu aquelas ovelhas bonitas, quando viu os bois bonitos e o rei, Saul não matou o rei, Saul não quis matar, Saul não deixou lá as ovelhas e nem os bois, justificou que era bom, que ele ia trazer para Israel para o sacrifício. Então Deus enviou Deus enviou o profeta Samuel, que ainda era vivo, para ir até Saul e dizer, por ele ter desobedecido à vontade de Deus, por ele ter trazido as ovelhas que não era para trazer, por ele ter pegado os bois que não era para trazer, por ele ter pegado o rei amarrado, era para matar o rei, não era para pegar os despojos do povo estrangeiro, era para deixar lá. O que achou na guerra era para deixar lá. Mas ele não aguentou ver aquelas coisas bonitas, ele quis para ele. E nós sabemos que tem lugares que a gente vai que Deus não quer que você pegue nada dali. Não quer que você traz nada de energia, de nada dali para a sua vida. Mas Saul não queria perder. Então Samuel veio e falou, por você ter desobedecido Deus, o teu reino é rasgado da tua mão. Teu reino vai ser entregue ao rei Davi. E aí Saul, ele ficou desesperado. E agora ele passou a perseguir mais Davi, porque ele sabia que Davi ia reinar no lugar dele. Então a Bíblia vai dizendo que vai ter uma guerra. E Davi vai lutar de outro lado com outro rei ali, e Saul ouviu a fama que ia acontecer nesta guerra. Ia vir os filisteus contra Saul. Então, depois que Saul pecou, Deus parou de falar com Saul. Deus já não falava mais com Saul, nem por profeta, nem pelo sacerdote que tinha as pedrinhas assim no peito, Urim e Tumim, nem por nada. Deus se cala com Saul. E esse, irmão, é o perigo que eu e você, que está na presença de Deus, tem que ter cuidado. Nós, servos do Senhor, para nós não entristecer o Pai. Quando o Pai te dizer, eu não quero você fazendo algo assim, eu e você deve se ajustar e não fazer. Quando o Pai dizer, eu quero conserto de você, nós devemos orar, buscar e entrar no conserto. Há um perigo, irmãos, quando Deus te alerta, quando Deus fala com você e você passa por cima. Então, Deus não vai mais falar com Saul. O versículo 6. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profeta. Nós sabemos que Deus se cala quando nós quebramos as regras dele. E a coisa doída e triste é quando o homem perde a voz de Deus. Quando você perde a comunhão com Deus, você sabe. Agora entra um vazio na tua alma. E agora esse vazio, você vai sair procurando alguém para lhe preencher. Alguma coisa de fora você vai querer uma resposta imediata. Quando nós perdemos a voz de Deus, entra um desespero na nossa alma. E ali nós vamos comer tudo que vier na palma da nossa mão. Foi como o filho pródigo. Saiu, foi embora, não quis a casa do pai, não quis a vontade de Deus,
foi para o mundo e a Bíblia diz que lá ele comia as bolotas dos porcos. Então, cuidado, eu e você. Cuidado, nós cristãos, que muitas das vezes está dentro da igreja, Deus alerta, te dá revelação, te dá instrução, e muitas vezes você entra no ouvido e sai por outro. Se Deus silenciar de falar comigo e com você, não usar mais profeta, nem sacerdote, nós vamos entrar um desespero na alma. E aí você vai sair em busca daquilo que é maldição. Não é mais bênção, é maldição. Isso vai acontecendo com Saul. Saul consulta Deus, Deus não responde. Saul vai no sacerdote, Deus não usa o sacerdote. Deus não fala com Saul mais em sonho. O que ele vai fazer agora? Antes, no reino de Saul, Saul mandou matar todos os feiticeiros, todos os bruxos. Agora, Saul vai voltar para as mãos da feitiçaria de novo. Quando eu e você rejeita Deus, a palavra, nós vai para a mão de Satanás, comer o prato que ele preparou. Quantos cristãos e cristãs que um dia estava dentro da igreja, em paz com Deus, mas não vigiou. E hoje está comendo nas mãos de Satanás lá no inferno. Porque muitos já desceu desviado, muitos já desceu perdido. Então, meu irmão, minha irmã, o mundo espiritual não brinca com nós. Fique atento com as coisas de Deus, para você não sair da fila de Deus, da presença de Deus. Um vacilo que você der lá fora, Satanás te pega. E numa pegada lá, baixebre, andar, e decantarai, que ele te pegar é muito difícil você recuperar de novo. Saul perdeu, porque não ouviu a voz de Deus. Quantos Saul tem nos dias de hoje? Na face da terra. Homens escolhidos de Deus a dedo. Mas quando começou a fazer, o poder subiu na cabeça. Nós sempre temos que falar: Deus, eu reconheço de onde eu saí. Eu não sou ninguém. Esse poder não é meu. Esse poder vai voltar para ti. A glória é tua. Que a glória seja para ti, não para mim. Aleluia! Que aquilo que o Senhor me deu seja para ti. Quanto mais Deus vai te dando, mais você vai devolvendo para o Senhor. Para que aquilo você não venha pensar que aquilo é teu. Porque eu e você não é nada sem Deus. Verdade, Deus. Nós somos alguma coisa se Deus estiver na nossa vida. Aleluia, Jesus. Saul esqueceu de quem ele era. De quem deu o poder dele vencer as guerras. Então, no meio de uma guerra, Saul não sabia quem pedir ajuda. E sabe como que o diabo usa o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, o velhinho, o pastor, o obreiro, a obreira? É no meio da guerra. É quando vem um problema. É quando vem uma luta. É quando vem uma perseguição. Aí o que é que ele faz? Você tem que ter cuidado com suas emoções. Se as suas emoções estão te tomando à frente, cuidado, irmão. Cuidado, irmão, quando vem a emoção, no que você tem que fazer naquela hora. Porque na hora que veio a guerra, ele não sabia como que ele ia lidar. E ele estava com medo. E ele precisava de uma resposta. E aí, Deus não falava com ele, o sacerdote Deus não usava, Deus não se revelava ao sonho. O que ele fez? Ele que expulsou aquele feiticeiro de Israel, mandou matar agora. Ele sai à procura de feiticeiro. Porque o feiticeiro, a feiticeira, ela também tem um dom de revelação. O feiticeiro também sabe o que passa na minha vida e na tua vida. Se ele mexer com a macumba, se ele mexer com os pauzinhos lá na casa dele, lá vai vir os espíritos que estão na vida dele, vai entrar dentro da tua casa, eles entram na forma de mosca, na forma de rato, na forma de barata, na forma de sujeira, na forma de alguém.
E ali mostra o que está passando na tua vida. E ali Saul manda buscar alguém que Deus proibia em Deus, lá no livro de Levítico. Deus proibia a prática da feitiçaria no meio do povo de Deus. Da mesma forma, eu e você também que é crente. Tem crente, irmão, que ele vai nos dois lados. Ele vai na benzedeira e vai na igreja. O crente não pode praticar feitiçaria. Um crente só pode consultar Deus. O crente não pode estar com o pé lá na médio e o pé dentro da igreja. O crente tem que ser um lado só. O crente tem que ser do lado da luz, porque o mundo espiritual é organizado. Os lados do macumba, o lado da feitiçaria é o lado da macumba, é o lado da feitiçaria. Eles não mexem com a igreja evangélica. Eles não atacam quem é evangélico. Eles respeitam os evangélicos. Então eu e você também não pode consultar o lado deles, porque a luz não se mistura com as trevas. As trevas não se misturam com a luz. Então, quando nós estamos passando uma dor, uma guerra, uma luta, nós temos que esperar em quê? Em Deus. Contentar com a palavra que sai do sacerdote. Se Deus querer falar, vai falar por sonho, pelo sacerdote ou por próprio Deus. Mas não ir lá na benzedeira, não ir lá na macumba, não ir na feitiçaria. Saul faz errado. Não podia ser feito aquilo no meio do povo de Deus. Mas hoje em dia, nós sabemos, irmão, que a feitiçaria, a macumbaria também está dentro das nossas igrejas. Aqueles vasos e aquelas vazas, aqueles profetas, que estão dentro de muitas igrejas, que não é liberto, como nós já falamos, que não tem as brechas fechadas. Muitas das vezes quem vai usar eles é o espírito da feitiçaria. Muitas vezes ele vai te dar recado, revelação, profecia. Por isso que eu tenho falado para os irmãos, não fica andando de galho em galho, igreja em igreja. A partir do momento que você está numa igreja que tem espiritualidade, ali basta na tua vida. Para que você está indo procurar o que em outras igrejas? Se você já tem palavra na sua, já tem oração, alimento, está dando lugar para o diabo te dar uma rasteira, perder e nunca mais você voltar à essência. Quando uma pessoa dentro da igreja evangélica, ela não é liberta, muitas vezes quem usa ela é o diabo, não é o Espírito Santo. Então cuidado. Hoje para nós que é evangélico, nós jamais vamos ir na macumba e na feitiçaria, mas hoje dentro da igreja evangélica está cheio de profeta em vaso na carne, está cheio de profeta em vaso no pecado. E quem usa esses homens e essas mulheres não é Deus, é o próprio Satanás. E se você está ali numa igreja espiritual, não vigia, vai ser pega pelo diabo. E depois não adianta chorar pelo leite derramado. Então vigia, não saia nas emoções, não faça nada na correria. Não ponha teus pés no lugar sem Deus te mandar. Aleluia. Não deixa você se perder, porque se você se perder, Deus vai silenciar contigo. O sacerdote não vai ser usado para te dar ajuda. Você não vai ter a voz de Deus nem no sonho. Vai entrar o desespero. Então Saul passou por isso. Agora Saul está na mão da feiticeira. Muitas vezes você vai estar vivendo o que o falso profeta quer, o que o falso vaso quer, o que o homem que não tem temor de Deus quer. Então vamos ter cuidado com a nossa vida com Deus. Não vamos sair nas guerras correndo, procurando o consolo. Quem dá o consolo é Deus. Então Saul vai diante de uma feiticeira. E quando ele chega disfarçado,
diante da feiticeira, versículo 9. Então a mulher lhe diz: eis aqui tu sabe que Saul fez como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs minha arma, um laço minha vida para me fazer matar. A mulher já estava desconfiada, porque ela foi buscada por 2 homens de Israel. Ela disse: mas eu não quero adivinhar para vocês, porque o rei matou os adivinhos, o rei matou os feiticeiros, e agora vocês vêm de mim para eu mandar descer o espírito aqui para me matar. Vai ser um laço para a minha vida. Eu não quero fazer, como eu falei, irmão, quem é da luz, se ir lá na macumba, eles mandam você sair de lá dentro, porque você atrapalha o trabalho deles. Eu sou ungida da barriga da minha mãe. Minha mãe levava nós nos médios e eu não ficava na sala. Eu nunca consegui ficar na sala dos médios. Eu, como criança, a unção já me acompanhava e Deus me retirava do trabalho. E a médium perguntava para minha mãe: por que essa menina não fica nos trabalhos? E hoje eu entendo que o reino espiritual, ele é organizado. O reino do diabo e o reino de Deus não se misturam. Quem é da luz só vai se dar bem na luz. E quem desenvolveu para o lado da mentira, do engano, só se dá bem lá. E ela disse: eu não quero fazer isso para vocês, porque eles eram da palavra, eles eram da luz. Vocês estão procurando lance para a minha vida. Então o reino das trevas ali não queria ajudar Saul. E assim vai ser na tua vida. Se você está dentro da igreja de luz, Deus te chamou para evangélica, para cristã, um caminho de luz, um caminho de obediência. Trate de ser homem e mulher espiritual. Não brinque com o reino espiritual. Porque se você for lá para as trevas, você vai apanhar nas mãos do diabo, porque ele não te quer lá. Então o que ele vai fazer? Chicote. Ele não quer você. Vai falar: seu desobediente, você é de Deus, o que você está procurando aqui? Ele vai te bater, você vai ser igual o filho pródigo, vai comer as bolotas dos porcos. E assim tem muito crente hoje em dia, que não quis luz, não quis palavra, não obedeceu o seu sacerdote. Irmão, eles estão comendo as bolotas do diabo, já virou ele de cavalo e bate neles dia e noite. Porque o reino das trevas é organizado, eles não tocam em quem é da luz. E quem é da luz não pode ir lá desafiar eles. E Saul vai, porque Saul está desviado. E quando o homem ou a mulher está desviado, ele vai. Ele vai aonde as trevas chamar. Mas o homem que tem o temor de Deus não vai. A mulher que tem o temor não vai. Então quando a mulher vê que um povo que era da aliança, um povo que era da promessa, está vindo nela, ela não queria fazer o trabalho. Então ela estava muito mais obediente do que eles. E aí nós vemos o quanto que nós muitas vezes erramos. E muitas vezes eles lá têm mais luz do que nós. A própria Bíblia vai dizer que o reino das trevas, os filhos das trevas, tem mais luz muitas vezes do que eu e você que está dentro da casa de Deus, porque nós brincamos com Deus. Muitas vezes Deus fala: eu não quero isso de você, e você vai e fala: não, Deus vai me dar mais uma chance. E eu vou. Saul pecou e achou que ia ter outra chance, perdeu a graça de Deus. Foi. E aí ele disfarça para a mulher que não é ele. Versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: viva o Senhor, não vai acontecer nenhum mal, te sobrevirá por isso. E a mulher então lhe diz: quem te farei subir? Vai subir agora um espírito dizendo que é Samuel. Nós sabemos que lá nos médios sobe os espíritos conversando e dizendo: eu sou teu pai que morreu há tanto tempo, estou com saudade de você. Sobe as pessoas dizendo que é alguém que nós amamos, mas não é. A Bíblia vai dizer que quem já morreu não passa mais de lá para cá. Nem nós conseguimos ir lá onde ele está, e nem eles conseguem vir a nós. Quem sobe é o próprio espírito de Satanás.
Então vai subir agora alguém dizendo que é Samuel. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A mulher lhe falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Saul mentindo, ele estava na frente da mulher. Ele disse: não vai acontecer nada. E era ele que queria saber da vida dele. Por isso que eu e você tem que obedecer a Deus, para nós não sair procurando profeta. Hoje no meio dos crentes é diferente, irmão. Os crentes hoje saem procurando profeta. Os crentes hoje saem procurando revelação. Quantas pessoas me ligam assim, porque sabem que eu tenho dom de profecia e revelação. Ô irmão, você pode fazer uma oração para Deus mostrar o que está passando com a minha vida? Eu fico furiosa. Dá vontade de descer uma espada. Mas eu falo, se eu descer a espada, eu vou matar a alma dessa pessoa. Porque está querendo saber da vida dela. Por que que ela não vai orar? Falar com Deus, ter uma intimidade e descansa em Deus. Se Deus não quer dar aquilo naquele momento, não adianta. É porque eu estou precisando de ir, se está demorando de chegar. Foi assim que aconteceu a desgraça de Saul. Saul cai na mão de uma feiticeira. E muitas vezes você vai cair na mão do falso profeta, ele vai dar o que você quer. Aí ele vai dizer: não, Deus mandou dizer que você pode. Vai aparecer um namorado, um noivo, um marido assim, aquele lá, pode casar. Aí a pessoa casa, não é o marido que Deus queria. Não pode ir lá e muda. Deus disse que você quer mudar mesmo, muda mesmo. Deus mandou que você mudasse para outro bairro. A pessoa muda, quando chegar lá no outro bairro, não era o tempo de Deus, não era o bairro que Deus queria. Irmão, se você for atrás dos profetas de hoje, ele vai te dar o que você quer. Só que daí você vai estar em maldição. Então fique com a palavra. A palavra é a maior profecia. A palavra é a maior revelação. Então, aqui está Saul querendo o que ele queria. Ele queria o quê? Samuel. Então o Espírito vai enganar ele como se fosse Samuel. Se você está querendo algo e vai procurar, você vai achar. Um abismo puxa o outro. Só que depois, quando você estiver vivendo, é maldição, não é bênção, porque você estava procurando. Você tem que procurar, bater, pedir, mas é para Jesus. Não é nos homens e nas mulheres. Agora fica ligando com a irmã. Ô irmã, ora aí para saber o que está acontecendo. Está repreendido. Por que você não fala com Jesus? Ô Jesus, eu estou precisando de paz. Ô Jesus, eu preciso de amor, de luz. Me abençoa. Ele vai te abençoar, vai te dar no tempo dele. Não é na hora. Agora liga para um pastor e vai falar. Liga para uma irmã e talvez, se ela estiver usada pelo diabo, ela vai dizer: Deus mandou dizer assim, assim. E aí você vai receber o Espírito que está naquela pessoa, a transferência. Então, terminando, e o rei lhe diz, aí desceu um Espírito enganando ele como se fosse Samuel. E o rei lhe disse: não temas, porém, o que é que vê? Então a mulher disse a Saul: vejo os deuses que sobem da terra. 14, e lhe disse: como é a sua figura? Ela diz: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou. Então nós só fica andando, irmão, procurando resposta quando você está vazio. Até o diabo sabe que você está tirando a paz dele. Por que você me desinquietaste? Por isso eu disse para vocês: uma árvore só dá fruto no lugar dela, na raiz dela. Não fica andando por aí caçando profecia e revelação.
Fica no seu canto, aprendendo da palavra, ouvindo Deus usar o sacerdote, Deus querer te falar, Deus vai usar o sacerdote, Deus vai te enviar sonho e Ele mesmo vai se revelar. Não fique desinquietando ninguém, não fique atrás de ninguém, porque aí você vai trazer angústia. Saul agora está andando porque ele está desviado, mas ovelha, ela tem interesse e ovelha tem pastor. Ovelha não vive andando para cima e para baixo, não. Você tem que aprender falar de Deus para as pessoas e tem que aprender a defender sua alma. Então, o próprio Espírito fala: por que você está me desinquietando? Então ele sobe agora e ele vai dizer como se ele estivesse sendo Samuel para Saul. E o que ele vem dizer? Disse: como é a sua figura? Ela disse: é como Samuel. E Samuel disse: Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: porque angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Deus se tem desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que eu hei de fazer. Então, quando alguém vem em você e fala: ora aí para Deus mostrar o que está acontecendo comigo, muitas vezes aquela pessoa está querendo te comprar. E ali nós não podemos cair na garra do diabo. Nós temos que falar para aquela pessoa: irmã, Deus fala contigo pela palavra. Deus fala em sonho, e lá onde você congrega, Deus fala. Você não precisa ficar andando atrás de bênção, de revelação, de profecia, senão o diabo vai usar as pessoas para te trazer mais problema e maldição e angústia. Então o que aconteceu? Então disse Saul, o 16, então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntam, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo, porque o outro lado sabe que você é. Os espíritos das trevas, eu e você não engana. Nós podemos estar dentro da igreja com a Bíblia, o paletó, com a saia de crente, cabelo de crente, blusa de crente. Satanás, os médios feiticeiros sabem quem eu sou nessa noite. O outro lado sabe quando você está bem com Deus e quando você está mal com Deus. Por isso o mundo espiritual é organizado. Não se brinca com o mundo espiritual. Porque o Senhor tem feito para comigo, como pela minha boca te disse, tem rasgado o reino da tua mão e tem dado a Davi, teu companheiro. Como tu não sabes, não teu ouvido a voz do Senhor, não executaste fervor da sua ira contra Meleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, arraial de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu, estendido por terra, grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. Não houve força nele, porque não tinha comido, pois todo aquele dia e toda aquela noite. Então, irmão, ficou aqui um alerta, aprendendo com as mulheres da Bíblia, essa feiticeira tinha mais luz do que o próprio Saul. Ela não queria passar a revelação para Saul, ela não queria entrar na vida de Saul. Saul perdeu a graça, perdeu a voz, perdeu Deus por sonho, pelo profeta, pelo sacerdote, pela palavra. Desviado, cai nas mãos da feitiçaria, sobe alguém como se fosse Samuel. E nós sabemos que a Bíblia proíbe as práticas de feitiçaria para quem é cristão. Na Bíblia fala que quem já morreu não volta mais falar com os vivos, e nem os vivos falar com os mortos. Se você sonhar com quem já morreu, é maldição hereditária. Se vier alguém da tua família passando de morto para você, é maldição hereditária, porque quem está lá não comunica mais com os vivos, nem os vivos com os mortos. Mas Saul, pelo pecado dele, ele cai nas mãos da feitiçaria, achando que ia dar bem para ele, e aquele próprio espírito que estava ali lançou a verdade, falou: vai acontecer isso, você vai perder a guerra, vai morrer. Deus rasgou seu reino,
Deus está dando teu reino para o teu companheiro. Então, se você ficar na igreja, não levar as coisas de Deus a sério, pensando que se você sair brincando da igreja, que lá fora você vai encontrar apoio espiritual, lá fora você vai morrer nas mãos do diabo, porque o diabo não tem pena e dó de quem vive em cima do muro. Então, que eu e você venha levar a sério a palavra, a luz, e ficar fiel e não deixar que nossa angústia, que nossas emoções dominem nossa vida espiritual. Veio os problemas, senta, toma água, respira, e não vamos fazer o que o coração angustioso quer. Terminando, o que aconteceu? Saul ficou fraco, caiu nos pés daquela mulher. Então veio a mulher a Saul, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvido à tua criada, a tua voz, pus a minha vida na minha mão, ouve as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. Porém, um bocado de pão na tua boca, come, para que tenha força, para que te pôres a caminho. Porém, ele recusou, ele não queria comida, nem bebida, porque ele pensava que ele ia encontrar uma palavra que apoiasse o ego dele. Mas a palavra que foi da igreja, a palavra de Deus, que Deus falou pelos profetas, foi a mesma que o Espírito teve que dizer. Porque quando Deus ele silenciar com você aqui dentro da igreja, você pode ir lá para o mundo, que vai ser a mesma coisa. O que Deus decretou na casa dele, vai ser decretado lá fora. Então ele não encontra o que ele quer lá fora. E assim tem sido muitos rebeldes e rebeldes, distanciaram de Deus e achou que ia viver bem lá no mundo, e não vão viver, porque estão, irmão, fora da palavra. Então aprendemos isso nessa noite, que nós venhamos obedecer, sossegar a alma, sossegar o espírito, sossegar o corpo. Quando Deus dizer sim, sim, amém, assim, assim. Deus dizer não, é não. Deus dizer espera, espera, para nós não cair do outro lado. E o que terminando, o 23, porém ele recusou, diz: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeira, deu ouvido sua voz, levantou-se do chão, se assentou sobre uma cama, e tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, apressou, degolou, tomou farinha, amassou, cozeu em bolo e asno, trouxe diante de Saul. Seus criados comeram, depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Então a mulher até que foi boa, gentil, matou sua bezerra, fez uma farofa, deu para ele comer, porque ele já estava fracassado, caído, sabendo que ele ia morrer. E depois de alguns dias, Saul morre, e o reino de Saul é passado para o rei Davi. Então, o que eu aprendi com as mulheres da Bíblia nessa noite? Que eu e você deve nunca desobedecer à vontade de Deus. Nós devemos esperar em Deus para tudo que nós iremos fazer. Dar ouvido à voz de Deus. Como que Deus fala? Deus fala pela palavra que é pregada. Deus fala por sonho. Deus fala pelo sacerdote da igreja. E Deus fala diretamente com você. Então, escute a palavra. Não brinque com o reino espiritual. Não seja como Saul, que fazia as coisas no calor das emoções e acabou ficando fraco. E se perdeu e morreu. Ele mesmo matou ele. Ele mesmo tirou a própria vida dele. É o fim, irmão, de toda pessoa que vai para a igreja, que não obedece o caminho de Deus, acaba tendo um fim ruim, um final triste. E Deus, ele não quer que nós tenhamos essas lições na vida. E alguns dizem que talvez aquele homem pode ser Samuel, porque na Bíblia Elias e Moisés parecem conversando com Jesus. E alguns teólogos falam que talvez Deus usou Samuel para falar
com a feitiçaria ali, com a bruxa, para trazer um recado para Saul. Mas fique cada um com seu pensamento. Se você acredita que quem morre volta, cada um fica com seu pensamento. Nós devemos ficar com a palavra. Deus não vai usar os dois lados. Deus é de um lado só. Deus, Ele vai usar os que estão do lado da luz. E lá do lado das trevas, quem vai descer neles é os espíritos de engano. Então que nós possamos ter o discernimento de espírito para nós saber quando alguém se levantar em revelação e profecia, não precisa você brigar com a pessoa. Você vai dizer, se foi Deus que te usou, o tempo vai mostrar. E se não foi Deus, o tempo também vai mostrar. Amém? Nós não precisamos brigar com eles, porque eles respeitam nosso lado e nós devemos respeitar o deles e não desviar do caminho de Deus. Amém? Então você que vai assistir essa pregação até o final, lá no meu canal, se você ainda não é inscrito, inscreve lá e ajuda nós a continuar pregando a palavra, estudando a Bíblia, levando o amor de Deus aos corações em nome de Jesus. E Deus abençoe os irmãos que nos seguem nas redes sociais em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.